mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e no vídeo de hoje a gente vai fazer a minha alimentação da semana, as minhas marmitas e mais alguns lanchinhos e opções para o jantar. Das minhas opções de lanche, eu vou botar coisas que eu posso substituir o jantar, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de comer comida no jantar. Apesar de que as opções de almoço que eu vou fazer são umas das únicas que eu gosto de comer no jantar, então talvez, de vez ou outra, eu pegue uma marmita para jantar, mas via de regra eu prefiro um lanchinho. É claro, na versão fitness, porque eu tô em processo de emagrecimento, reeducação alimentar e tô fazendo o meu desafio de 75 dias. Então essa alimentação é justamente para eu manter a minha dieta aí durante a semana, talvez uns 10 dias aí dentro desse período do desafio. Então vamos lá, eu vou começar agora botando um iogurte natural para fazer. Eu gosto de fazer iogurte natural como uma opção de lanche, às vezes até um complemento para o café da manhã. E eu vou fazer o meu iogurte natural, vou picar alguns legumes para poder deixar já cortadinho no congelador para fazer sopa em alguns dias. Vou fazer mini pizzas, que vocês sabem que eu amo, com pão sírio. E acho que eu vou fazer mais algumas coisinhas, vou mostrando para vocês. Com relação ao almoço, eu decidi fazer lasanha de abobrinha. Já fiz num vídeo de marmitas aqui no canal. Ela é maravilhosa e eu consigo comer a lasanha de abobrinha sem precisar acrescentar arroz ou outro carboidrato. Então acaba que é uma opção ótima para poder ter um dia mais low carb. Também quero fazer um espaguete para comer com legumes refogados, porque aí eu consigo comer durante a noite, algum dia, ou num dia que eu tiver mais a fim de comer um macarrãozinho. É claro, tudo pesado. E também tô querendo fazer um escondidinho de batata com frango desfiado. Além disso, talvez, não é certeza, eu faça também algumas panquecas recheadas, porque acaba ficando como uma ótima opção para o jantar. Esqueci de falar também que nos lanches eu já quero deixar prontinho, montado, uns wraps com carne e frango. Então, vamos para mais um vídeo de marmita. Vamos começar colocando o nosso avental, porque, né, para cozinhar a gente precisa do nosso avental e prender o cabelo. Deixa eu ver onde eu botei o meu prendedor. Peraí. Achei. Eu também estava pensando no seguinte: eu não vou conseguir fazer tudo num dia só, porque eu já estou começando tarde. São já 3h30 da tarde. Apesar de muitas coisas não depender de mim, a preparação, eu só coloco no fogo, mas como eu já falei para vocês em outros vídeos, para montar marmita, a comida tem que estar fria. Esqueci que eu também quero fazer para o almoço um fricassê de frango, porque é uma coisa que eu gosto bastante, nunca mais comi, e eu acho uma ótima opção, sabe, para às vezes variar. Eu fiz no último vídeo de marmita feijão, arroz, macarrão, o básico que funciona e super funciona, só que eu não sou uma pessoa que sou tão fã de feijão. Eu gosto de revezar o feijão com outros pratos, outras opções, e essas são exatamente as opções que eu mais gosto, né, nesse revezamento, porque são fáceis de fazer, são rápidas e muito saborosas. Comprei umas tábuas novas de corte. Olha o tamanho dessa tábua. Comprei essa e comprei essa aqui de madeira. A de madeira, ela é mais assim estética, né? Não tanto para usar em algumas coisas, talvez em algumas frutinhas, folha, corta-folha, tudo bem. Essa daqui é pra bater. Então vamos lá.
Eu fiz o meu iogurte natural com leite desnatado e usei mais ou menos 1,5 litro de leite. Normalmente eu faço com 1 litro, mas dessa vez eu fiz com 1,5 litro já para render mais. Logo em seguida aproveitei para já bater no liquidificador o creme de milho para fazer o meu fricassê de frango, porque é uma coisa bem rápida, bem simples de fazer. Fiz isso enquanto o leite esquentava e logo depois já coloquei o leite na vasilha e acrescentei o iogurte. Eu deixo esse iogurte descansando mais ou menos entre 8 a 12 horas. Quando esse iogurte é feito com leite integral, ele fica mais grosso do que com desnatado, só que para processo de emagrecimento o leite desnatado é melhor. Sem falar também que o leite integral ele me faz um pouco mal, então eu prefiro o desnatado, que é um pouco mais leve. Eu já aproveitei a panela que eu esquentei o leite para fazer esse pudinzinho diet, que em 100 gramas tem 51 calorias. Eu já tinha comprado, já tinha um tempo, mas ainda não tinha feito. Eu decidi fazer justamente como uma opção de sobremesa. Especialmente porque eu não gosto de gelatina, então achei que seria uma opção melhor. Aquele pacote me rendeu 4 tigelinhas de pudim. Coloquei nessas tigelas altas porque era o que eu tinha aqui em casa, deixei esfriar e fechei com plástico filme. Como eu quis começar pelos preparos rápidos, aproveitei já para montar os meus rapidez. Eu já tinha feito o frango moído no liquidificador, com meus temperos a gosto, de uma forma bem simples mesmo, só coloquei alho, sal e um pouquinho de colorau para poder dar uma cozinha no frango. Depois disso, já pude montar tranquilamente e fechei ali todos, fiz 4 wraps de frango e 2 de carne. Quando eu moí o frango, já moí uma quantidade maior, porque eu queria fazer hambúrgueres. Então, já fiz a quantidade que seria para os wraps e também uma quantidade para os hambúrgueres. Me rendeu 6 hambúrgueres, de mais ou menos ali umas 40, 50 gramas. Depois dos preparos mais simples, fui para o que dava um pouco mais de trabalho. Comecei fatiando ali a minha abobrinha, peguei essa maior zona, porque essa era para fazer a lasanha de abobrinha. Então, ao fatiar, ficaria com umas fatias bem grandes para ser a massa da nossa lasanha. Eu quero muito comprar um daqueles fatiadores para facilitar esse processo, mas por enquanto tive que fazer na mão mesmo. Dá um pouco mais de trabalho e não fica tão uniforme, mas tudo bem. Eu aproveitei que eu já estava ali trabalhando com a abobrinha, já fiz uma porção de abobrinha ralada e outra porção de abobrinha cortadinha para poder fazer refogada. Essa abobrinha que eu ralei, eu acrescentei no frango que foi o recheio das minhas preparações. Otimizar tempo é a melhor coisa, então
Assim que eu terminei com as abobrinhas, já fui cortar essa abóbora em cubinhos para poder fazer ali as minhas bases de sopa. Eu gosto de deixar essas porções de legumes cortados, congelados, para fazer a minha sopa. Comecei pela abóbora, depois fui para a batata. Quando eu cortei a batata, eu cortei tanto a batata para sopa quanto batata para cozinhar e fazer o purê. No caso da batata da sopa, eu cortei um pouquinho menor do que a do purê e coloquei na água com um pouquinho de vinagre para que ela não escurecesse. Depois de tudo cortadinho, chega a hora de botar no fogo. Aproveitei e já coloquei o macarrão para cozinhar e decidi cozinhar a batata na panela de pressão para ser mais rápido e ela ficar mais molinha, para fazer o purê ficar bem mais fácil quando ela tá bem molinha. Eu já fiz abobrinha refogada aqui uma vez, em outro vídeo de marmita. Eu faço de uma maneira bem simples, eu gosto só de colocar ali um pouquinho de alho e cebola para dar um gostinho a mais. Depois eu acrescento a abobrinha para poder refogar, dou um tempinho para ela soltar um pouquinho de água e coloco o sal, porque o sal ajuda nesse processo. E por último, venho com o tomate, porque o tomate ele é muito aquoso, então ele amolece mais fácil. E aí, misturo esse tomate na abobrinha e tempero a gosto. Eu já tinha cozinhado o frango e desfiei ele para poder fazer ali o recheio das minhas preparações. Cozinhei bastante frango, tanto que o que eu coloquei na panela nem foi todo o frango que eu tinha cozinhado. Eu separei uma porção para colocar nas minhas mini pizzas e fui acrescentando algumas coisas e alguns temperinhos para ele ficar mais saboroso. Por último, coloquei extrato de tomate e acrescentei também um pouquinho de água para poder fazer com que todo o frango ficasse bem úmido, mas não ensopado demais. Especialmente porque esse é o frango que eu vou usar no fricassê, então se ele fica muito ensopado, ele acaba se misturando com a massinha. Também é o frango que eu usei para fazer as panquequinhas, então se ele ficasse muito ensopado, a massa ia absorver todo esse líquido. Então, na hora de fazer o frango, eu tento deixar ele um pouquinho mais sequinho e eu acrescento o molho de tomate à parte, de acordo com o prato que eu tô fazendo.
Para uma opção de lanchinho, decidi fazer uns bolinhos de banana com cacau. Eu queria botar canela, mas a minha canela tinha acabado, porque bolo de banana com canela é o melhor que tem. Mas o cacau cumpriu seu papel. Como eu tava sem farinha de aveia, eu peguei uma aveia que eu tinha aqui, bati no liquidificador e ficou assim, parecendo um farelinho de aveia. E tive que acrescentar um pouquinho de farinha de trigo para conseguir fazer essa massa render mais. Mas se você puder e quiser, pode fazer só com a farinha de aveia que dá super certo. Coloquei a massinha do bolo nessas forminhas de cupcake e levei ao forno. Levou mais ou menos uns 10 minutos para ficar pronta. E fui fazer o meu purê de batata. Eu fiz em partes, bati primeiro uma porção, depois bati o resto. Eu bati no liquidificador só para ficar mais prático mesmo. Eu gosto sempre de fazer um molho de tomate caseiro, primeiro porque ele é mais saboroso, fica com um gosto mais apurado, e segundo porque também é mais saudável a gente fazer o nosso molho em casa. Apesar de eu usar também um pouco de extrato de tomate no processo de cozimento dos alimentos, eu acho que o molho de tomate caseiro ele traz um gostinho mais especial. Especialmente para preparações como lasanha, nesse caso a lasanha de abobrinha, então acaba enriquecendo o sabor da comida. Eu não tenho uma receita ao certo, nem ordem ao certo, eu vou acrescentando os temperos que eu tenho em casa, tanto que eu coloquei vários temperinhos que eu tinha aqui. Gosto de fazer o meu molho de tomate também com alho, cebola, pimentão, porque eu acho que dá um gosto mais forte, agrega sabor ao molho. Você pode bater parte desse molho no liquidificador para poder ter um molho com menos pedaços, mas eu gosto do molho assim, com pedacinhos de tomate. A montagem do fricassê foi bem simples, em uma mini travessa que eu tinha aqui, coloquei o meu creme de milho, o recheio de frango e finalizei com creme de milho, um pouquinho de mussarela e orégano. O fricassê original, o creme de milho leva requeijão, creme de leite, mas o meu fricassê, como é para uma alimentação dentro da dieta, eu só fiz com leite desnatado e temperinhos, sal, alho, só isso. E para finalizar, normalmente o fricassê original leva batata palha, mas como a gente está de dieta, foi só um pouquinho de mussarela mesmo.
A lasanha de abobrinha não tem segredo nenhum, já fiz outras vezes aqui no canal. É basicamente como montar uma lasanha normal, só que ao invés da massa você usa abobrinha. Então é molho, massa, que no caso é abobrinha, recheio, que no caso o meu foi frango, queijo e massa. E aí a gente vai preenchendo essas camadas até chegar ao topo, que finaliza ali com um pouquinho de queijo e orégano e leva ao forno. A lasanha de abobrinha e o fricassê eram duas coisas que precisavam ir ao forno, então eu aproveitei para que eles assassem ao mesmo tempo. E então pude ir para a montagem das marmitas. Montei primeiro o escondidinho, não tem muito segredo, uso 250 gramas de purê de batata e 100 gramas de frango como recheio. E finalizo com um pouco de orégano por cima. Depois fui montar minhas marmitas de macarrão, então coloquei ali 100 gramas de macarrão, legumes à vontade, eu não contabilizo legumes, e finalizei com 100 gramas de frango. Às vezes passa uns 5 a 10 gramas, mas eu não fico focada nisso. Coloquei um pouquinho do molho caseiro para dar um gostinho especial. Como eu tinha aqui um frango com abobrinha que eu tinha preparado para o meu almoço, aproveitei e montei uma marmita de 100 gramas de macarrão com esse franguinho com abobrinha e um pouquinho de molho caseiro para finalizar. Para as massinhas das panquecas eu usei basicamente ovo, uma pitadinha de sal e o nosso farelo de aveia. Acrescentei também um pouquinho de farinha de trigo para poder dar uma liga maior e render mais essa massa. E coloquei também um pouquinho de leite desnatado. Depois faço as panquequinhas na frigideira e depois de esfriar já posso montar as minhas panquecas recheadas.
As panquequinhas são um dos preparos mais simples de fazer, porque você já tendo o recheio, você faz essa massinha em menos de 10 minutos, consegue rechear a panqueca, enrolar. Eu coloco 2 panquecas recheadas em cada marmita e finalizo com um pouco de molho de tomate. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de queijo por cima. Mas no meu caso, como nas outras preparações já tinha queijo, eu preferi só finalizar com um pouquinho de orégano. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, um dos mais importantes, montei algumas das minhas mini pizzas fitness com pão sírio. Eu gosto muito dessa opção para o jantar e decidi deixar algumas prontas na geladeira. Nesse pacote de pão sírio vem 6 pães e eu já deixei montada 4 pizzas. É bem simples de fazer. No pão você coloca o molho e o recheio da sua preferência. Nesse caso eu coloquei frango desfiado para ficar mais proteico, queijo, tomate, orégano e uma azeitona só para dar uma decoradinha. E ficar mais com aquela carinha de pizza. No final coloquei as minhas pizzas em saquinhos e consigo armazenar elas no extra frio ou se você quiser também no congelador. Vai depender de se você pretende comer logo ou se você ainda vai demorar um pouquinho para comer. E assim ficou a nossa preparação para alimentação, para ficar aí dentro da dieta. Vocês podem ver que temos muitas opções, variedade, coisas saborosas para comer e também não passar vontade. Tem um docinho, tem opções para fazer salgado, hambúrguer, opções suficientes para almoço, lanche e jantar. Bom, gente, então esse foi o vídeo preparando a minha alimentação para a semana, que na verdade não vai ser para a semana, isso aqui dá 15 dias pelo menos. E eu consegui fazer uma lasanha de abobrinha, fricassê de frango. Eu deixei os dois na travessa porque as duas travessas têm tampa e na hora que for comer eu consigo pesar na hora, então fica super tranquilo. Até porque a lasanha de abobrinha normalmente eu como sem arroz, sem nada, eu como ela pura assim, porque eu gosto. Fiz também um escondidinho de frango. Eu usei como base um frango desfiado só. Eu fiz uma grande quantidade de frango desfiado e com isso eu consegui fazer muitas opções, como vocês conseguem ver. Eu faço o meu frango desfiado na panela de pressão, depois uso a batedeira para poder agilizar o processo. Se você tiver um processador vai ser bem mais fácil. E o frango não vai ficar tão miudinho. Então,
recheei o frango, como eu mostrei pra vocês, e já serviu para ser o recheio da lasanha de abobrinha, do fricassê de frango e para acompanhar o meu macarrão, além de ser o recheio do escondidinho e das panquequinhas. Então, só um preparo de proteína foi o suficiente para eu conseguir fazer várias opções de refeição. Teve aqui 2 só variações no macarrão, porque eu já tinha preparado para eu almoçar. Enquanto eu estava fazendo tudo isso, é claro, eu tinha que almoçar. Então eu fiz um preparo de frango com abobrinha, então tá aqui porque sobrou, aproveitei. Bom, então de lanche eu tenho o iogurte natural, eu tenho o bolinho de banana com cacau e eu consigo na hora fazer uma coberturinha com alguma coisa que não adicione muitas calorias. Fiz também minhas pizzas no pão sírio. Dessa vez eu fiz com frango para ficar proteico. Só fiz 4 porque a quantidade de frango deu para essa quantidade de mini pizzas. Inclusive uma ficou mais queijuda do que com frango. Fiz os meus wraps já recheados. Eu fiz de frango e 2 de carne. Então eu tenho aqui 4 de frango e 2 de carne, que aí eu só passo na frigideira ou coloco no forninho e tá pronto para comer com uma saladinha. Fiz hambúrgueres de frango, só bati o frango no liquidificador para moer o peito de frango e porcionei. E aqui com um pão já tá pronto o nosso sanduíche, um pão, uma saladinha. Já gosto de deixar pronto legumes cortados para sopa. Cortei batata e abóbora. Eu ainda tenho chuchu na geladeira. Talvez eu corte depois para deixar cortadinho e acrescentar. Então é isso. Essa foi a preparação da alimentação para 15 dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De marmitas eu consegui fazer 11 marmitas, fora a nossa lasanha de abobrinha e o fricassê de frango. Então eu tenho o almoço aí para 15 dias. Tranquilamente, e se eu consumir no jantar, aí, como eu falei pra vocês, altera um pouquinho a quantidade de dias, mas nada demais, eu tenho com certeza almoço para mais de 10 dias aqui, prontinhos, pra eu não me preocupar. O que vocês acharam? Gostaram dessa preparação? Levou mais tempo do que eu queria, mas tudo bem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!